Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos nossos amados amigos e irmãos. É mais uma oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos aqui nesta manhã, louvando, engrandecendo o seu nome. Mais uma vez, pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu tenho um enorme prazer de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra que está em Provérbios, capítulo, aleluia, 13, versículo 12, amém? Que diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida, amém? O desejo chegado é a árvore de vida. Então, quando nós falamos, amados irmãos, da esperança demorada, E essa esperança demorada, muitas pessoas estão passando momentos dificílimos, Com essa esperança demorada. As pessoas esperam e passam anos e anos e a pessoa se entristece, a pessoa se frustra, mas nós precisamos entender que temos um Deus. Nós precisamos entender que Ele vive, que Ele reina para todo sempre. E Ele está conosco nessa manhã, Ele está conosco todos os dias de nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente a sua vida nessa manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Esteja abençoando a senhora, toda a sua família, que as mãos potentes do nosso Deus estejam sobre também a Fabiana nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, fazendo com que, aleluia, ela venha ter uma boa recuperação, que ela esteja aí sendo cuidada pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, amém? Glórias a Deus. Então, a esperança demorada, ela desfalece o coração. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí com os corações quebrados, com os corações dilacerados, mas nós precisamos entender, amados irmãos, que há um tempo de espera. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus, Ele vem com seu socorro. Nós não podemos ter dúvida alguma desse projeto de Deus para a nossa vida. Alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas nós temos que entender que a obra que o Senhor tem na minha vida, a obra que o Senhor tem na tua vida, ela não pode parar, ela não pode cessar, e ela não vai cessar, e ela não vai parar, pois o Senhor, Ele é verdadeiramente aquele que tem me procurado, aquele que tem te procurado. Diz a palavra do Senhor, foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Nós precisamos entender, amados irmãos, embora estejamos aí orando, embora estejamos clamando anos a fio, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem o seu tempo certo, é o tempo de estar forjando o meu caráter, é tempo de estar forjando o teu caráter, é tempo de nós estarmos aí aprendendo de Deus. Quantas vezes nós temos levantado, quantas vezes nós temos aí nos posicionado e colocado, aleluia, a nossa vida diante do Senhor, e com as pregações, com os testemunhos, nós temos aí nos colocado que vale a pena verdadeiramente estar na presença do Senhor, vale a pena nós estarmos aí, aleluia, nos colocando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outro caminho, o Senhor é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro a não ser Ele. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água da vida. Não tem para onde nós corrermos, a natureza e o céu e a terra e toda a sua plenitude clamam por sua glória.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que Ele é o único em quem devemos obediência. Ele é o único em quem devemos aí nos prostrar diante dele. Tem muitas situações de pessoas indo para um lugar, indo para outro, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos nas mãos potentes do nosso Criador. Se nós estivermos confiantes, se nós estivermos aí, aleluia, prontamente obedecendo a sua voz e não ficarmos oscilantes, amados irmãos, Ele, aleluia, vem em nosso socorro. Quanto mais, aleluia, nós estivermos aí oscilantes, mais difícil será a nossa vitória e mais tardia. Mas quando nós estivermos aí, aleluia, debaixo da sua potente mão, o Senhor, Ele virá com seu socorro, Ele virá com a sua fortaleza. A palavra do Senhor diz, aleluia, de um homem que estava aí, aleluia, no tanque de Betesda. Preste bem atenção, aleluia. Ah, Deus de Israel. E esse homem, ele havia 38 anos que ele estava ali no tanque de Betesda. E ali, amados irmãos, aleluia, ele estava precisando do socorro de Deus. Imagine o que diz a palavra a respeito desse texto. Diz assim: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Preste bem atenção. 38 anos, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma vida, é uma espera que nós podemos assim olhar e falar, uma espera absurda. Mas muitas pessoas estão aprisionadas ou passando por certas situações que os limitam, que não tem como elas por si só saírem daquela situação. Nós precisamos entender, amados irmãos, que só o mover das mãos de Deus nos liberta de toda e qualquer situação. Ainda que venhamos nos frustrar, essa frustração ela só causa em nós sofrimento, atraso de vida, amados irmãos. Nós precisamos olhar a vida de um outro ponto. Nós precisamos estar aí nos colocando em um ponto mais alto de toda e qualquer situação. Nós precisamos sair de nós mesmos e olhar e contemplar o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como nós estamos passando, o que está acontecendo conosco, nós fazermos uma análise do lado de fora. Nós olharmos para aquela situação, falar, eu levanto todos os dias de manhã, eu vou trabalhar. Aí você olha e contempla, eu vou trabalhar. Eu trabalhei, agora eu vou para a igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha do lado de fora e traça um parâmetro das coisas que aconteceram com o nosso Mestre, com o nosso Jesus, das coisas que aconteceram
com José, pai de Jesus, das coisas que aconteceram com Maria, das coisas que aconteceram com Davi, das coisas que aconteceram com Josué, das coisas que aconteceram também, aleluia, com quem mais? Com com Davi, com Jefité, com as coisas que aconteceram com cada um dos homens da Bíblia, vamos colocar assim. E a gente vê, amados irmãos, o trajeto que cada um deles passaram. A gente olha para Jesus, ele morreu com 33 anos. Ele não tinha pecado, ele veio para fazer o bem para a humanidade, e mataram a Jesus. A gente vê que João Batista, ele veio para fazer o bem, ele veio para ajudar, e ele era o precursor, aquele que prepararia o caminho do Salvador. Com 30 e poucos anos ele também morreu. Imagina, amados irmãos, a vida de cada um desses homens que viveram uma vida sacra diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E a gente traça um parâmetro para as nossas vidas. Aqueles homens andavam em distâncias, quilômetros a pé, muitos deles viviam da agricultura. Imagina, amados irmãos, a situação do comer e do beber. Imagina o povo de Israel, quantas vezes viveram, quantos anos viveram escravo no Egito, na Babilônia, quantas vezes viveram escravo na Síria, quantas vezes viveram escravo debaixo das mãos do Império Romano. Imagina a liberdade de ir, a liberdade de vir que não tinha. Imagina quantas vezes eles trabalharam debaixo de chicote, quebrando pedras. Imagina construindo impérios para países que os escravizaram. Imagina hoje que Jesus Cristo, ele tem trago a minha vida, a tua vida, a liberdade. As situações que têm acontecido conosco são situações que acontecem com todas as pessoas que estão à nossa volta, diferentemente que quando nós passamos por certas situações, quando nós passamos por dificuldades, Jesus passa conosco, a sua palavra nos edifica, a sua palavra nos consola. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a promessa que Jesus tem para a minha vida, ela diz de um mundo futuro, ela diz de uma nova Jerusalém, e essa Jerusalém celestial. Diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós passaremos por aflições. Diz que nesta terra também, assim como Cristo, ele carregou a sua cruz, nós também teremos que carregar. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos procurando facilidades. E aí o texto fala para mim que havia um homem há 38 anos na beira daquele tanque de Betesda, um tanque de água. E todas as vezes que ele ia rastejando ali na beirada daquele tanque, os anjos movimentavam as águas e ele tentava descer, descia outra pessoa primeiro, descia outra pessoa na sua frente. Quantas situações, amado irmão, amada irmã, nós estamos também contemplando na minha vida e na tua vida. Quantas vezes nós almejamos alguma coisa e nós não conseguimos, quantas vezes nós queremos alguma coisa e as pessoas conseguem, nós não conseguimos. Mas, amados irmãos, nós sabemos que não é assim somente comigo, contigo. Quantas pessoas têm passado por situações dificílimas e muitas vezes as situações são precárias, terríveis, que a gente olha, só de olhar nós choramos, só de olhar dá dó. Tem pessoas que passam por situações mais difíceis do que eu e você está passando, e ainda assim nós ficamos chorosos diante das circunstâncias. Nós olhamos para nós de um outro patamar e a gente fala assim, coitadinho. A gente sente pena de nós mesmos. Nós precisamos olhar com o olhar de Cristo, nós precisamos olhar com o olhar de águia. A águia, ela olha lá de cima, ela contempla o seu alimento. Ela não come qualquer coisa, ela come aquilo que ela abate na hora. Ela come um alimento fresco. Muitas vezes nós temos olhado como um galinha, nós temos ciscado para comer migalhas.
Nós precisamos entender que Deus quer algo muito maior para a minha vida e para a tua vida. Nos projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são muito maiores. Deus nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou de um lamaçal de lodo, Deus nos tirou de um charco imundo e Ele tem nos trago para o reino da sua luz. E nós precisamos, amados irmãos, enxergar agora a vida com os outros olhos. Nós precisamos enxergar a vida com a ótica de Cristo, com a ótica das Sagradas Escrituras. Nós não podemos, amados irmãos, nos limitar a estar sentindo pena de nós mesmos. Que venhamos ser honrados ao passar pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, que nós venhamos passar com dignidade. E assim, conforme o salmista, ele tem dito para mim, ele tem dito para você, que a esperança demorada, amados irmãos, conforme está escrito aí, no texto básico que nós trouxemos aí, de Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança demorada enfraquece o coração. Que o nosso coração não venha a ficar enfraquecido, pois demore o tempo que demorar, nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer em Deus a cada dia. Que nós possamos ali colocar diante de Deus a nossa esperança e falar: Senhor, eu creio que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha igreja, na vida dos meus parentes, na vida dos meus filhos. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todas as coisas eu creio que está diligentemente sobre o teu controle, está sobre, aleluia, a tua ótica está nas tuas mãos. O Senhor pode todas as coisas. Isso aqui que eu estou passando, o Senhor está me forjando a ser melhor, o Senhor está me forjando a ser mais forte. E eu creio que o Senhor pode todas as coisas na minha vida. E eu creio no melhor. Eu creio que o melhor de Deus está por vir. E eu creio que o Senhor fará maravilhas na minha vida e na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. A gente olha, amados irmãos, que esse homem, imagina as situações que esse homem passara há 38 anos. Se ele fala que todas as pessoas que estão ali em volta do tanque de Betesda, coxos, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que necessitavam de um milagre. Imagina um ano inteiro esperando o movimento das águas. Imagina, amados irmãos, não tem banheiro. Imagina, amados irmãos, não tem onde fazer as suas necessidades fisiológicas. Imagina sol e chuva. Imagina, irmão, sede, fome, ali esperando o movimento das águas durante um ano. Imagina um dia, 2 dias, 3 dias. A gente chega dentro de um posto de saúde da nossa cidade, a gente chega ali, a gente fica por 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente já fica tinindo, como diz o outro aí, a gente fica aborrecido de ficar ali, realmente esperando. Aquele tempo de espera nos incomoda, nos traz aflição. Imagina 1 semana, 2 semanas, imagina aí 1 mês, vários meses, imagina aí 38 anos esperando pelo movimento das águas, e ainda toda vez que tenta descer as águas, desce outro na frente. Imagina, amados irmãos, o tempo de espera que você está esperando. Imagina a situação difícil que você está aí olhando e contemplando na sua vida, na vida dos seus. Os seus sonhos, os seus projetos muitas vezes estão engavetados, e você falando com Deus: está aqui o meu projeto, Deus, eu creio que é um projeto bom, eu creio que é um sonho que tem que ser realizado, porque esse sonho vai abençoar a minha família, vai abençoar meus filhos, vai abençoar a minha vida, e eu tenho, Senhor, estado diante do Senhor todos os dias da minha vida. Imagina 38 anos esperando pelos movimentos das águas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é, aleluia, Senhor Deus, os teus projetos, os teus sonhos, mas Deus contempla, Deus sabe, e Deus tem olhado para você, e Deus tem falado: eu vou te ajudar no momento certo. Eu sei o momento da tua vitória, eu sei o momento em que eu vou fazer um milagre na tua vida, e você vai receber
as virtudes do Espírito Santo, você não vai ter somente um milagre terreno, mas um milagre espiritual. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, ele dizia assim: olha, a tua fé te salvou, vá em paz. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tapar as brechas, amados irmãos, que nós estamos deixando. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós temos aí um quintal e ele está bem cercado, muitas vezes com placas, muitas vezes com varas de bambu, muitas vezes com tijolos embolsados, nós olhamos, amados irmãos, que às vezes há uma brecha no muro onde passa um cachorro, onde passa um rato, onde passa um gato. E muitas vezes essas brechas passam pessoas para furtar aquilo que é seu. Segundo a ótica da vida, nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos reparar as brechas dos muros. Diz que Neemias, ele reparou as brechas do muro de Jerusalém, que estava avariado durante 52 dias. Foi através de oração, foi através de muito jejum, foi através de muito esforço. Sanbalate e Tobias todos os dias atormentava, todo dia trazia uma história para abalar a fé, para destruir, construir um muro com a espada numa mão e a ferramenta na outra, com medo da invasão do inimigo. Mas Deus sabe que eu e você tem tentado reparar as brechas dos nossos muros, mas é necessário, amados irmãos, nessa manhã nós estarmos reparando, é necessário nós estarmos olhando, amados irmãos, para Deus, falar: não, Deus, eu preciso me reparar nessa situação, pois a palavra do Senhor, ela diz, amados irmãos, preste bem atenção aí o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção aí em Gálatas capítulo 5, amados irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gálatas. Nós precisamos aprender de Deus, nós precisamos nos maravilhar no Senhor, nós precisamos receber de Deus. Nós não podemos deixar de olhar para as coisas que Deus está colocando na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Estai firmes, diz assim Gálatas capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, aleluia, que vos justificais pela lei, da graça tem decaído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Mais uma vez fala da esperança. Nós aguardamos a esperança da justiça. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem olhado para mim, Ele tem olhado para você, e nós esperamos no Senhor. E essa esperança, amados irmãos, diz Paulo, que é a esperança da justiça. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Essa persuasão não vem daquele que vos clamou ou que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Está escrito. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque
vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servia-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos amardes e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito contra a carne. Estes, porém, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, mas estejamos na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos estar de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade do Filho e com a vontade do Espírito Santo. Que venhamos em nome de Jesus Cristo estar, aleluia, ó Deus de Israel, voltados, aleluia, às suas mãos poderosas. Nós precisamos, aleluia, estar com o nosso coração em Deus. Nós não podemos, amados irmãos, deixar que as concupiscências desse mundo venha nos tirar da presença do glorioso Deus de Israel. Que venhamos estar, amados irmãos, cheios da presença do amado Deus, do Senhor e Salvador da minha vida e da tua vida. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Preste bem atenção que o Senhor fala para mim e para você. Em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto, aleluia, de vós, o rosto do nosso Deus de vós, para que não vos ouça. Está escrito na palavra. Quando nós olhamos, amados irmãos, a palavra do Senhor fala aí que a nossa esperança, a esperança demorada, enfraquece o coração. Muitas vezes a nossa esperança está sendo demorada, assim conforme, aleluia, tudo aquilo que esperamos, tudo aquilo que buscamos diante de Deus. E tem demorado, o Senhor, Ele está assim fazendo conforme Ele fez com o povo de Israel, que andou errante durante 40 anos ali no deserto. Deus estava tratando do coração do povo. Deus estava moldando o caráter daquele povo. E durante 40 anos, eles andaram em volta da terra prometida e não entraram na terra prometida. E durante aqueles 40 anos, amados irmãos, eles só aborreceram e entristeceram o coração de Deus. E nenhum daqueles que saíram
do Egito entraram na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Todos aqueles que nasceram no deserto, eles entraram na terra prometida, mas aqueles que eram de 20 anos para baixo, e depois deles só Josué e Calebe, nenhum deles entraram na terra prometida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele está esperando de mim e você, Ele está esperando que eu e você venha também olhar para Ele, que Ele está esperando que nós venhamos nos moldar, nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, os nossos defeitos, aquilo que tem trago do mundo. Ele fala: vem conforme está, mas não permaneça conforme está. Muda o teu entendimento, muda o teu caráter, muda o teu posicionamento. Muitas vezes a gente fica falando: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós precisamos nos moldar segundo a vontade do próprio Deus. Nós não podemos ficar de qualquer maneira. Muitas vezes nós estamos cheios de defeitos, muitas vezes nós estamos cheios de mazelas, e nós queremos continuar dentro da casa do Senhor a mesma coisa. Tudo que nós fazíamos no passado, nós queremos continuar fazendo dentro da casa do Senhor. E não tem como. A palavra do Senhor, ela lava. A palavra do Senhor, ela restaura. A palavra do Senhor, ela lapida. E quando nós somos lapidados, é dolorido passar pelo esmeril, pelo buril de Deus. É dolorido a reparação, mas nós precisamos, amados irmãos, ser reparados. Muitas vezes nós estamos como que dentro de uma casa. A casa é nossa e a casa está cheia de vazamento. Quando chove, a gente tem uma goteira meio em cima do nosso rosto, nós dormimos com a panela ou com a vasilha, com a bacia em cima do nosso rosto, segurando aquela água, aquela goteira batendo a noite inteira. Mas no outro dia faz sol e a gente esquece de reparar o telhado, a gente não repara. Assim somos nós dentro da casa do Senhor. Todas as vezes que a palavra é pregada, a gente fala: esse pastor conhece a minha vida, ele está falando de mim, ele está falando para mim. E a gente recebe aquela palavra e fala: ele está falando para mim, mas a gente não muda. A gente continua ali no pecado, a gente martela naquele pecado, a gente continua fazendo o que é errado diante de Deus. A gente não muda, a gente não busca transformação. Aí é onde está a esperança demorada. Nós precisamos mudar o nosso caráter, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos ser quebrados, nós precisamos descer a casa do oleiro. Muita gente é irredutível, é igual um macarrão, precisa ser jogado na água quente para amolecer. Mas tem pessoas que não descem a casa do oleiro, não quer ser transformada. Nós precisamos deixar Deus moldar o nosso caráter. Nós precisamos deixar Deus nos moldar de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós deixamos Deus nos moldar, as situações vão acontecer diferente na nossa vida. Mas é uma dureza tremenda no nosso coração. A gente não consegue ouvir. E a palavra do Senhor diz que os nossos ouvidos estão agravados. O Deus desse século tem impedido o agir de Deus na tua vida. O Deus desse século tem cegado a visão de muitos. Diz a palavra do Senhor, o Senhor Deus de Israel, que os nossos olhos estão como que cheios de escamas. Eles não conseguem observar aquilo que Deus tem feito. Eles não conseguem ouvir as benesses de Deus. E todos os dias nós estamos como aquele povo no deserto. E a gente fala: eu estou cansado desse pão vil. Muitas vezes eu estou cansado de comer ovo, eu estou cansado de comer frango, eu estou cansado de comer angu com couve, eu estou cansado de comer isso, eu estou cansado de comer aquilo. Então não come.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer fazer, Deus quer operar. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus agir. E quando Deus age na nossa vida, nós precisamos estar como Moisés. Diz a palavra do Senhor, quando Moisés ele levantava as mãos para o céu, o povo de Israel prevalecia contra os midianitas. Mas quando Moisés, com seus braços cansados, abaixava a sua mão, porque estava doendo os braços, Israel, ele era dominado, ele era destruído pelos midianitas. Foi preciso de Arão e Hur colocar uma pedra, Moisés sentar, e ali quando Moisés sentou naquela pedra, ele levantou as suas mãos a Arão e Hur, cada um pegou de um lado, um pegou no braço direito, outro pegou no braço esquerdo e permaneceu com os braços de Moisés estendidos para o céu. Quando nós levantamos os braços e as mãos para o céu, amados irmãos, nós estamos dizendo a Deus que nós estamos nos rendendo a Ele. Quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor ele entra com providência. A gente fala, eu não estou mais no comando da minha vida, mas eu entrego a minha vida ao Senhor, porque o Senhor é o regente. O Senhor rege a minha vida, o Senhor opera na minha vida. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é Senhor do meu corpo, o Senhor é Senhor das minhas decisões. Aí eu quero ver se a esperança demorada, ela vai te frustrar. Eu quero ver se vai te frustrar. Sabe a segunda parte? Eu li a parte B. Eu quero ler a parte... Eu li a parte A, eu quero ler a parte B, para que os irmãos venham entender. Olha o que diz. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. O desejo chegado é a árvore de vida. E a árvore de vida, amados irmãos, imagina a árvore de vida. Tudo que você toca a mão prospera. Árvore de vida. Quando você está dentro do teu lar, dentro da tua casa, os filhos vão nascendo, os netos vão nascendo. A nora é uma bênção. Os netos são bênçãos. Tudo flui dentro da tua casa, tudo é bênção. Você ora e o Senhor responde. Você ora para uma enfermidade, a pessoa é curada. Nós precisamos entender que Deus quer fazer muito mais, amados irmãos, do que eu penso, do que você pensa. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Heleno, seja bem-vindo aí na live. Que Deus esteja aí operando na sua vida, na vida de sua família, maravilhosamente em nome de Jesus. Então, precisamos entender que aquele homem, ele estava há 38 anos, amados irmãos, na esperança. Ele estava há 38 anos esperando o seu milagre. E, amados irmãos, o seu milagre, um certo dia, Jesus está passando ali. E preste bem atenção o que vai dizer o texto. Neste tanque havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vindo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou,
desce outro antes de mim. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o eterno Deus. Jesus disse-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Aleluia. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio diz: toma o teu leito e anda. A dor, ela está em mim. A dor, ela está em ti. A situação do desespero e do clamor e das lágrimas, elas estão conosco, porque a esperança estava sendo demorada. Agora, quando nós, aleluia, obtemos a nossa vitória, ainda tem pessoas à nossa volta que falam assim: não te é lícito carregar a tua cama no dia de sábado. Eu não sei quais são as implicações que tem feito com que você esteja aí com as tuas esperanças frustradas. Mas de uma coisa eu sei, meu amado irmão, é que a esperança, quando ela é chegada, ela é árvore de vida. Quando a esperança é concretizada, ela é um milagre na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, aleluia. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que opera tanto querer conforme efetuar. Está em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, ele diz assim: preste bem atenção o que o meu Jesus, o teu Jesus fala. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz dessa maneira, preste bem atenção o que diz a Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo antigo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, aleluia, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se Deus tem te prometido, se Deus tem agido na tua vida, se Deus tem falado contigo, não tenha por tardia as promessas de Deus. Não pense que Deus não irá realizar, Ele irá realizar tudo aquilo que te prometeu. O nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Ele virá em teu socorro. Em nome de Jesus Cristo, não se desespere. Em nome de Jesus Cristo, se fortaleça no Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Ele operará um milagre que você tanto precisa. Ele trará. Naquele grande dia você vai regozijar. Naquele grande dia, a esperança concretizada, ela vai ser árvore de vida plantada dentro do teu quintal, e você vai estar, em nome de Jesus Cristo, sendo operoso nas mãos do glorioso Deus de Israel. Não desista da tua vitória, não desista do milagre que Deus tem para você. Ele opera tanto o querer conforme efetuar, assim conforme Ele tem dado um milagre na minha vida e na tua vida todos os dias de manhã, quando nós abrimos os olhos. Ele dá a mim, Ele dá a você uma nova oportunidade. Então não perca a oportunidade desse dia. Não fica aí conforme galinha ciscando no mesmo lugar, olhando para baixo, mas olhe de um âmbito diferente, olha como águia, olha do alto e contempla aquilo que Deus tem para você na data desse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo milagre da vida. Muito obrigado, ó Pai, pela tua mão poderosa na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar contemplando o teu milagre, o milagre de todo dia. E o milagre, ó Pai, que teu filho e tua filha tanto precisa, Pai. Seja, Senhor Deus, o tempo que for, ó Pai, que o teu filho e a tua filha tenham esperado. Que o Senhor, nesta manhã, ó Pai, através, Senhor Deus, da tua bondade, ó Pai, do teu milagre, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, milagrosamente na vida, Senhor Deus, do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Hoje é dia, Senhor Deus, de o Senhor realizar um milagre, Pai, que esse meu irmão, que essa minha irmã, Senhor Deus, tanto espera. E nós, ó Pai, cremos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer muito mais, ó Pai, do que temos pedido, do que temos pensado, Pai. E venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a cada momento, ó Pai, estar mergulhando, ó Pai, no Senhor. Que venhamos experimentar do Senhor, ó Pai, as primícias, Senhor Deus, do teu reino, ó Pai. As primícias, Senhor Deus, das virtudes, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai. Então, Senhor Deus, venha com o teu sobrenatural, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos ficar impactados, ó Pai, do milagre do Senhor, que o Senhor tem para mim e para a vida, Senhor Deus, do meu irmão. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando o meu amado irmão Helena, minha amada irmã Marina Salles, os demais irmãos que estão em oculto, aqueles que ainda vão ver a live. Que Deus esteja abençoando
a data desse dia, nessa quinta-feira, que Deus esteja operando magnificamente. Receba aí um abraço do pastor Carlos e que o Espírito Santo do Senhor esteja aí te abraçando com um abraço glorioso, que você esteja sendo cheio da glória de Deus e que todas as coisas venham cooperar para o teu bem na data desse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Deus esteja aí contemplando, o desejo do teu coração. Então, uma boa quinta-feira para os meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Deus abençoe.